Olá, pessoal! Na aula de hoje estudaremos a unidade 3. Continuando com as transformações que marcaram a Idade Moderna, vamos entender agora o processo histórico conhecido como Grandes Navegações ou Expansão Marítima. Lembrando que tudo o que estudamos até agora são processos históricos e ocorrem gradualmente ao longo do tempo. Algumas dessas transformações nós já estudamos, como o renascimento cultural e a formação dos Estados nacionais modernos. A Europa do século XV ainda vivia as consequências políticas, econômicas e sociais da crise do século XIV, a qual tem as seguintes causas: a epidemia de peste negra, com altíssima taxa de mortalidade, a fome devido à diminuição na produção de alimentos, as revoltas camponesas e as disputas por poder entre os nobres. Os impactos da crise do século XIV foram muito duradouros, afetando a política, a economia e a sociedade europeias. Algumas dessas consequências foram pouca mão de obra disponível, porque havia poucos trabalhadores, a escassez de recursos econômicos necessários à sobrevivência das pessoas e também à prática do comércio, e conflito com os povos islâmicos nas fronteiras do leste europeu, dificultando o comércio com o Oriente. O comércio de produtos orientais na Europa era extremamente lucrativo. Esses produtos, ao longo do período medieval, passavam pelos árabes e depois pelas cidades da Península Itálica. Aqui podemos observar algumas dessas rotas utilizadas na Baixa Idade Média. Coloque no slide 5 da apresentação enviada a vocês. É importante nos lembrarmos também da Rota da Seda, parte terrestre e parte marítima, a qual saía da China, principalmente, atravessando a Ásia até os reinos europeus. Toda essa distância encarecia muito os produtos que podiam ficar até 40 vezes mais caros na Europa. Os mercadores europeus perceberam que, se conseguissem comprar os produtos diretamente da Ásia, podiam lucrar muito também, principalmente com as especiarias: pimenta, cravo, canela, anis, gengibre, etc. Na época, as especiarias eram valorizadas não somente para dar sabor aos alimentos, mas também para conservá-los. Tinham ainda valor medicinal. No início da segunda metade do século XV, o comércio com o Oriente foi prejudicado pelos conflitos relacionados à tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que estavam se expandindo. Lembrando que Constantinopla era a sede do Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, e um importante centro comercial entre a Europa e a Ásia. No slide de número 8 da apresentação, temos uma imagem de 1455 representando a invasão da cidade. Podemos observar os navios que faziam cerco e homens e cavalos à esquerda. A cidade de Constantinopla foi dominada pelos turcos otomanos, que passaram a cobrar altas taxas pelas mercadorias que passavam por lá. Com isso, os europeus começaram a pensar em rotas alternativas para chegar ao Oriente. A busca por novas rotas constitui a expansão marítima europeia por meio das grandes navegações. Nesse ponto, precisamos entender o porquê do termo grande associado à navegação. O comércio marítimo era praticado entre Ásia, África e Europa desde a antiguidade. Porém, essas navegações não se dirigiam para o Oceano Atlântico, praticamente desconhecido até o século XV. Há evidências de que um grupo de nórdicos chegou à América do Norte no século X, mas não retornaram ou ocuparam a região. Para enfrentar as viagens de longa distância, foram desenvolvidas novas embarcações e ferramentas de orientação, quando nenhuma terra estava à vista. No slide de número 10, podemos observar o astrolábio, que utilizava a posição dos astros para medir distâncias marítimas, e a bússola, que permite identificar os pontos cardeais. No slide 11, nós temos um exemplo de como o astrolábio era utilizado pelos navegantes da época.